Nesse vídeo, nós vamos discutir os modos normais de vibração. Até aqui, quer dizer, nos últimos vídeos, nós discutimos o problema de duas partículas quando elas estão isoladas. Então, a gente, quer dizer, boa parte do curso de mecânica ficou tratando o caso de problemas de uma partícula sujeita a uma lei de força dada. E nos últimos vídeos, nós começamos a discutir o caso quando a gente tem duas partículas. E quando duas partículas estão isoladas, como esse sistema aqui, por exemplo, de estrelas binárias, a gente conseguiu resolver exatamente o problema. Basicamente, a ideia é que quando você tem... quando a gente fala em problema de duas partículas, a gente está querendo dizer que o movimento dessas duas partículas está acoplado. E aí o que a gente fez nos últimos vídeos foi mostrar que se a gente trabalhasse com a coordenada do centro de massa e com a coordenada relativa, a gente podia desacoplar essas equações diferenciais. Então, em termos dessas variáveis imaginárias do centro de massa e da coordenada relativa, a gente podia desacoplar as equações e descrever os movimentos de maneira mais simples. Então, novamente, a ideia era, em termos de variáveis que, num certo sentido, não são físicas, ou seja, quer dizer, embora, quando você olha aqui esse GIF, as coordenadas dessas estrelas descrevem partículas bem físicas, mas o centro de massa e a coordenada relativa não são partículas concretas, digamos assim. No entanto, o movimento dessas partículas que não existem, vamos colocar assim, elas são fáceis de ser previstos, uma vez que você consegue desacoplar as equações. E a graça é que, a partir dessas partículas que existem só na cabeça nossa de cientista, a gente consegue descrever o movimento de um sistema bem real, que é, por exemplo, esse sistema de estrelas binárias. Agora, isso tudo a gente fez para o sistema de partículas isoladas. Se as partículas não estiverem isoladas, o problema é bem mais complicado. Então, agora imagina que a gente tenha duas partículas também interagindo, então, de maneira que as equações de movimento sejam acopladas. Então, olha que aqui a aceleração da partícula 1 ela depende das coordenadas da partícula 1 e da partícula 2. E da velocidade da partícula 1 e da partícula 2. Então, esse sistema de equações diferenciais é acoplado. E se você escolher de novo trabalhar com centro de massa e coordenada relativa, em geral você não vai desacoplar essas equações. Então, elas não são necessariamente úteis para lidar com problemas quando as partículas não estão isoladas. Tá? A regra é elas não serem úteis. E o que a gente faz? Bem, em particular, quando você tem força externa, quando você soma essas forças aqui, em geral, não vai dar zero. Né? De maneira que foi justamente o fato das partículas isoladas, a soma das forças se anularem, porque constituíam, no caso do sistema isolado, um par de ação e reação, foi isso que trouxe o centro de massa como uma grandeza relevante para o nosso problema. E quando ele não desacopla as equações, ele não vai ser realmente muito relevante. Então, a ideia é a seguinte, no caso geral, é muito complicado o problema. Cada situação tem que ser analisada separadamente. Mas assim como aconteceu quando a gente estudou o problema de uma partícula, e a gente viu que pequenos desvios do equilíbrio estável era um caso que a gente sempre conseguia resolver exatamente o problema, aqui vai acontecer uma coisa semelhante. Se essas nossas duas partículas elas estiverem próximas a uma posição de equilíbrio estável, aí novamente a gente vai conseguir resolver exatamente o problema. E assim como, no caso lá da estrela binária, as variáveis que vão resolver esse problema vão ser, entre aspas, não físicas. Eu boto as aspas porque, quer dizer, o que aparece na física é físico, né? Então é uma nomenclatura perigosa. Mas é para chamar a atenção que ela não é concreta, uma coisa que você vai meter a mão, como você vai meter a mão nesses pêndulos aqui. De novo, a ideia de que variáveis abstratas convenientemente escolhidas podem te permitir resolver um problema bem concreto. Por exemplo, a gente vai ver, elas vão permitir a gente resolver, encontrar o movimento desses pêndulos aqui, desde que você esteja em pequenos desvios do equilíbrio. Essa aqui é a ideia. E a gente está começando com duas partículas, mas o que a gente vai fazer, na verdade, é generalizável para quantas partículas a gente quiser. Eu vou comentar um pouquinho isso depois. Para a gente ter um exemplo na nossa cabeça de sistema, olha, nós vamos considerar esse sistema como está ilustrado aqui na figura. Então, a gente tem dois pêndulos que estão presos aqui por uma mola. E aí, nota que se essa mola, vamos escolher de uma maneira que o comprimento natural dela seja exatamente o comprimento que corresponde à distância entre os pêndulos quando eles estão ambos na vertical. E aí essa situação aqui é uma situação de equilíbrio, não tem nenhuma força atuando no sistema. Agora, quando você perturba esse sistema de equilíbrio, então quando você desloca essa bola um pouquinho para a esquerda, agora vai ter uma força gravitacional para trazê-la de volta,
e a mola vai ter esticado um pouquinho e vai ter uma força elástica para trazer ela de volta. Então você vê que você pode fazer uma análise semelhante com essa outra bola, você vê que esse equilíbrio do sistema é um equilíbrio estável para esse sistema de partículas. Então agora a gente está falando de problemas que tem mais de uma partícula. Então a gente tem que analisar esse equilíbrio analisando, enfim, o conjunto do sistema. E aí, esse é o tipo de problema que a gente vai querer analisar nesse vídeo. E aí, na ausência da mola, então, se a gente cortar essa mola aqui fora, a gente tem dois problemas de uma partícula só, que a gente sabe resolver, a gente trabalhou bastante ao longo do curso. E a gente viu que nessa situação, cada pêndulo vai oscilar periodicamente, tá? E aqui, como a gente está considerando pêndulos que têm o mesmo comprimento natural, eles vão oscilar com a mesma frequência, que é dado por essa expressão aqui, enfim, em outras aulas. Primeira pergunta. Quando a gente bota a mola, a gente vai ter pequenos desvios do equilíbrio. Será que esse movimento vai ser periódico? Então aqui um experimento, um GIF, um videozinho, em que, em vez da mola, nota que o que está acoplando o sistema é esse fio aqui em cima, né, que permite aí uma transmissão de energia de um para o outro. E você vê que são movimentos bem complicadinhos, né? Quer dizer, esse primeiro pêndulo aqui, ele começa parado, aí ele transmite a energia para o outro, e depois o outro meio que para e volta para o primeiro. Não parece ser muito periódico, né? Enfim, não dá muito para ver direto pela imagem, mas não parece aquela coisa toda regularzinha que a gente está acostumado. A gente vai ver de fato que, em geral, os movimentos eles não são periódicos. Então, isso já estou adiantando a resposta para a gente já ter aqui a física principal do problema em mente. Mas se você fizer aqui o experimento e, de fato, fizer aqui um gráfico da bolinha vermelha, como que ela varia no tempo, da bolinha verde, você pode até achar que esse início está parecido com o que tem aqui no final, pode ficar parecendo periódico, mas a gente vai ver que, em geral, não é periódico o movimento. Agora, o interessante é que, para certas condições iniciais, você pode sim ter movimento periódico, como está ilustrado aqui na figura. Isso aqui é claramente um reloginho, né? Algo bem periódico, bonitinho. E aqui tem outro exemplo. Inclusive, nesse outro exemplo, você vê que a frequência é maior do que o primeiro. E dá para fisicamente ver porque tem que ser maior mesmo. Porque, olha só, esse caso aqui corresponde aos pêndulos oscilando em fase, né? Então, eles estão oscilando juntos. Então, essa molinha aqui não está esticando nada, né? Eles estão restaurando a posição deles de equilíbrio por causa da ação da força gravitacional. Nesse segundo caso, a mola está ajudando a restaurar o equilíbrio. Então, a frequência, de fato, tem que ser maior. Esses movimentos especiais, né, para os quais de maneiras que para essas condições iniciais para as quais o movimento é periódico, eles são ditos modos normais de vibração do sistema. Eles são os protagonistas do vídeo de hoje. E a gente vai ver nesse vídeo que se você tem N partículas que estão acopladas e vibrando em torno das posições de equilíbrio, você tem N modos normais de vibração. Tá? Então, esse caso que a gente tem duas partículas, a gente vai ter dois modos independentes, que são esses aqui. A gente vai demonstrar isso. Nota, então, que o que caracteriza o modo normal é você escolher ali as condições iniciais apropriadas, de maneira que todas as partículas do sistema se movam com a mesma frequência. Tá? E, portanto, você vai ter um movimento periódico para essas condições iniciais. Contudo, o caso geral é que você dê condições iniciais de tal maneira que o movimento não seja um modo normal, não corresponda a um modo normal. Mas a gente vai ver que, de qualquer maneira, o conhecimento dos modos normais ele permite a solução exata para qualquer condição inicial. Então, os modos normais eles vão permitir a gente resolver exatamente o problema, independente das condições iniciais que a gente tiver, como função destas condições iniciais. E, assim como quando a gente estudou oscilação harmônica em uma dimensão, quer dizer, a gente muitas vezes pensa lá num bloquinho oscilando por uma mola e tal, mas quer dizer, qualquer situação que tenha vibrações em torno de equilíbrio estável vai ter a mesma matemática, então são problemas semelhantes. No caso dos modos normais, muitas vezes a gente pensa nesse problema dos pêndulos, ele é bem físico, bem importante, mas assim, qualquer outro sistema, enfim, tem infinitos sistemas que vão ser parecidos. Então aqui, em vez de pêndulo, estou botando a situação que a gente tem duas bolinhas presas por uma mola, e outras molas prendendo cada bolinha à parede. E aí você também tem aqui um modo, olha só, o modo normal delas andando em fase e o modo normal delas andando em oposição de fase. Então, quando uma está indo para a esquerda, outra indo para a direita. E, enfim, uma diferença de fase de 180 graus entre a oscilação de cada uma delas. Tá? Vamos agora, então, formalizar a nossa discussão. A primeira coisa que a gente tem que fazer é montar as equações de movimento. Então, vamos pensar nesse sistema daqui, que é bem importante, né, que são os dois pêndulozinhos acoplados por uma mola. E aí é o seguinte, a gente vai escolher como variáveis do nosso sistema, o x1 é a variável que diz o quanto que
o ponto 1 está deslocado de sua posição de equilíbrio. Então, a posição de equilíbrio do 1 estaria nessa reta vertical tracejada. Esse é o x1. Então, agora é um ponto importante. A gente vai escolher como x2 algo análogo, que é o quanto que o 2 está desviado da posição de equilíbrio do 2. Então, nota que é diferente do que a gente costuma fazer muitas vezes em mecânica. Você escolhe uma origem e descreve a posição de todo mundo com respeito a uma origem fixa. Aqui não é o que a gente está fazendo, não é o mais simples. Porque justamente a gente está dizendo aqui que quando x1 é 0, o 1 está na posição de equilíbrio do 1. Quando x2 é 0, o 2 está na posição de equilíbrio do 2. E essas posições de equilíbrio não são a mesma. Tá? Então, a gente está usando origens diferentes para o movimento de cada uma das partículas. Para estudar vibrações, isso é... Enfim, todos os casos que, pelo menos que eu conheço, é o mais simples. E aí, como é que fica a equação de movimento para a partícula 1? Então, se não tivesse a mola, é bem o que a gente já escreveu antes. É uma oscilação harmônica, tá? Em que essa frequência é a frequência do pêndulo simples, que é a raiz de LG. Peço qualquer dúvida, tragam para o nosso encontro. E, enfim, quem quiser pode ver lá em vídeos anteriores. A gente estudou o pêndulo em bastante detalhe em alguma dessas aulas aí atrás. Está lá na playlist. E o fato é que essa daqui, a equação, você pode escrever em termos do ângulo, se você quiser, mas eu estou escrevendo aqui em termos do x direto. Tá? E aí, quando você leva a mola em consideração, o que vai ter adicionalmente a esse termo? Então, esse termo aqui ele vem da força gravitacional, né? Como a gente discutiu. Que na ausência da mola, o pêndulo 1 ele ia restaurar a posição de equilíbrio devido à força gravitacional. Agora, se você leva em conta a mola, aí tem que considerar o seguinte: a força que vai atuar na bolinha 1 vai depender do quanto que a mola está esticada ou comprimida. E aí, para saber o quanto que ela está esticada ou comprimida, lembra que a gente disse que o comprimento natural dela correspondia exatamente a essa distância aqui entre as posições de equilíbrio. Então, se o 2 chegou um x2 para o lado direito, e o 1 chegou um x1 para a direita, o quanto essa mola está esticada vai ser x2 menos x1. Se x2 menos x1 for positivo, significa que o 2 foi mais para a direita do que o 1. A mola está esticada. E aí a força no 1, então, ela vai ter que estar para a direita também, porque ela vai tentar restaurar o comprimento original da mola. E vice-versa se o x2 for menor do que o x1, que é o que está indicado aqui nessa expressão. Ou seja, a força vai ser a constante da mola vezes o quanto ela está esticada. Tá? E é positivo se o x2 é maior do que o x1 pela razão que a gente comentou. Pausem o vídeo, vejam se essa equação está legal. E aqui está a equação segundo a lei de Newton dividida pela massa. Né? Enfim. Fizemos a mesma coisa para a segunda partícula. Agora, quer dizer, nota que do lado direito vai estar com o sinal oposto. Tá? E isso é razoável porque agora na partícula 2 é o contrário. Se x2 for maior do que x1, né? Essa mola vai estar esticada e para restaurar o comprimento original da mola, a força no 2 vai ter que estar para a esquerda. E aí, então, se o x2 é maior que o x1, essa força tem que ser negativa, que é o que está ilustrado aqui. Então, o que a gente tem é o seguinte: as equações de movimento estão acopladas. Para eu saber como que o 1 se move, a gente tem que saber como que o 2 se move. Para saber como que o 2 se move, a gente tem que saber como o 1 se move. E ao contrário dos vídeos anteriores, quando a gente estudou problemas de dois corpos isolados, aqui esse sistema não está isolado. Tem uma força externa atuando no 1, tem uma força externa atuando no 2. Além da força que o 1 faz no 2 mediado pela mola. Na verdade, o 1 e o 2 eles não fazem força, lembrando, né? Quer dizer, eles não estão em contato. A força é mediada pela mola. A gente está supondo aqui que a mola tem massa zero, então o papel dela é só integralmente transmitir a força do 1 para o 2. Se a mola tiver massa não nula, aí você tem ondas se propagando na mola, você tem um problema de elasticidade bem mais complicado. Foge ao escopo do nosso curso discutir isso. Se alguém tiver curiosidade, me escreve, eu passo material, a gente pode discutir depois nos encontros síncronos. Mas aqui a gente vai supor então que todo o papel físico da mola é transmitir realmente ali a força que o 1 faz nela, transmiti-la integralmente para o corpo 2. Agora, olha só que interessante. Dada essa estrutura matemática da equação, a gente consegue desacoplar ela meio que, enfim, no chute. Somar essa equação, você vê que esse lado direito aqui, que é o lado que acopla as equações, ele aparece com um sinal em cima e com um sinal embaixo. Então, quando você soma, ele já dá zero, já desaparece. Aí, o que você vai ficar com essa equação aqui embaixo. De modo que se você define a variável Q1 como sendo a soma x1 por x2, você vê que essa variável abstrata, Q1, que a gente está definindo agora na nossa cabeça, essa variável Q1 ela tem uma equação diferencial que só depende dela. Ela não depende de nenhuma outra variável do problema.
Daqui a pouco a gente discute um bocadinho melhor sobre a interpretação dessa coordenada Q1. Mas o fato é, se eu tenho uma variável que satisfaz essa EDO, essa variável satisfaz a EDO de oscilador harmônico, um D, como a gente está acostumado, a solução é a superposição de senos e cossenos, com essa frequência ω0 daqui. Então, nota que o Q1 ele depende de x1 e x2. A gente já sabe como o Q1 evolui, mas a gente não consegue usar isso para descobrir o movimento de cada uma das partículas do sistema. Por quê? Porque a gente tem duas incógnitas ainda, o x1 e o x2. A gente só tem um único conhecimento. Mas, quer dizer, a gente já conseguiu uma informação parcial sobre o sistema quando a gente somou as equações. Será que a gente consegue outra? Bem, vamos agora subtrair as equações. Seria o palpite seguinte. Quando a gente subtrai, agora esse par de forças não se cancela, né? Que não é força porque é força sobre massa, né? Mas esse par não se cancela. Quando você subtrai, ele fica também em função só de x1 menos x2. O lado esquerdo também, só a função de x1 menos x2. Definindo, então, a variável Q2 como sendo a diferença, olha lá como essa variável Q2, ela também satisfaz uma EDO que só depende dela. Só que agora, olha o que aconteceu aqui com a frequência desse EDO, desse oscilador harmônico aqui. Ele não, como esse termo não cancelou, quando você passa para o lado direito, você vê que ele satisfaz uma equação de mola, né? Só que a frequência da mola não é mais um ω0. Agora é uma frequência corrigida, e ela é corrigida por esse K daqui, que é justamente a mola que acopla o movimento de 1 com 2. Então, quando a gente somou as equações, o termo que dependia do Kzinho cancelou. Agora ele não cancela. Daqui a pouco a gente vai discutir a física disso tudo. Mas eu quero mostrar que, dessa maneira, a gente está conseguindo desacoplar as equações, que foi bem o ponto central do que a gente fez quando estudou partículas isoladas. A gente está conseguindo fazer isso aqui também. Então, a solução do Q2 também vai ser lá uma combinação de senos e cossenos, que essas constantes aqui vão depender das condições iniciais, só que ela oscila para essa outra frequência, que eu estou chamando de ω2, que você pode ler dessa equação, vai ser a raiz disso que aparece aqui, né? E agora, então, o que acontece é o seguinte, como a gente, a partir do conhecimento das condições iniciais, pode determinar Q1 e Q2, nota que tem 4 grandezas aqui, porque a gente tem duas partículas, duas condições iniciais para cada. Então, conhecendo as condições iniciais do sistema, eu determino Q1 e Q2. Agora, conhecendo Q1 e Q2, eu consigo descobrir x1 e x2. Então, aqui, olha como o mecanismo já é, de novo, bem o mesmo do que apareceu lá para duas partículas isoladas. A gente construiu variáveis cujo significado físico não é imediatamente claro, mas, em termos deles, conseguiu prever o movimento do que a gente quer, que é o nosso corpo físico, daqueles dois pêndulos que você pode pegar na sua mão e balançar, enfim, fazer experimento com eles. Então, por exemplo, vamos imaginar a situação em que a posição inicial do 1 é igual à posição inicial do 2 e que as velocidades iniciais sejam iguais. Se você pega essa condição inicial, nota que o que vai acontecer é que para o Q2, a condição inicial é que o valor inicial do Q2 é 0, e se você derivar essa equação no tempo, você vai ver que o Q2 ponto, a derivada do Q2, também é 0 inicialmente. Ora, se o Q2, esse oscilador abstrato, se ele começa com repouso na sua origem, né, na sua posição de equilíbrio, a gente tem que ele vai ficar lá para sempre. O A2 vai ser 0, o B2 vai ser 0. Então, a gente vê que essa condição inicial aqui, ela corresponde justamente à situação na qual apenas esse oscilador 1 vai ter dinâmica, vai se movimentar. Ou seja, se no início eu suponho que essas coordenadas são 0, então o Q2 é 0 para todo instante de tempo. E aí a gente tem que o meu Q1 de t, faça um cálculo, pausem o vídeo e façam um cálculo, vocês vão ver que ele é dado por essa expressão em termos das condições iniciais. Então, para essa condição inicial, o 1 e o 2 eles andam sempre juntos, eles andam sempre em fase. Então, juntos, lembra que o 1 e o 2 estão medidos a partir de origens separadas. Então, esse 1 e 2 é o deslocamento a partir de suas respectivas posições de equilíbrio. Aqui é a física do que está acontecendo, elas estão andando juntos. Então, a gente vê que o significado físico desse Q1 ele satisfaz a equação de oscilador harmônico, mas ele é um oscilador harmônico abstrato. Ele não é uma partícula, efetivamente, um bloquinho preso numa mola. Ele, pela própria definição dele, ele depende conjuntamente das variáveis x1 e x2. Então, quando você ativa só esse oscilador Q1 e não o Q2, você tem um movimento coletivo do sistema, mas é um movimento periódico.
é esse movimento que a gente lá atrás identificou fisicamente e chamou de modo normal do sistema. E aqui nota que dá para a gente diretamente interpretar o fato de que esse oscilador abstrato tem a mesma frequência de oscilação do que cada pêndulo sozinho. Porque nesse movimento, a mola não se movimenta. A mola não se estica, desculpa, ela se movimenta, desculpa. Mas ela o tamanho dela não varia, porque os pêndulos estão andando em fase, eles estão andando solidariamente. Então, não tem em nenhum momento cada um desses pêndulos sofre uma força elástica da mola. E tudo que o movimento deles é exclusivamente em ação da força gravitacional. E, portanto, a frequência de movimento deles é a mesma que eles teriam se não tivesse mola nenhuma ali prendendo os dois. Tá? Agora vamos voltar na situação que a gente descreveu naquele videozinho inicial que tinha aquele movimento esquisito. Então, a gente vai supor que ambos os pêndulos partem do repouso. Então, V1 é igual a V2 é igual a zero. Só que, diferentemente do que a gente fez antes, quer dizer, agora os deslocamentos dos dois não são iguais. O primeiro eu vou supor que está inicialmente aqui na posição de equilíbrio dele, que é esse primeiro daqui, enfim, o B é igual a 1 dessa figura. E a partícula 2, né, eu vou supor que está inicialmente deslocada por uma amplitude A. E aí, para essa condição inicial, como é que fica o movimento? Então, o que a gente tem que fazer aqui? Conhecidas as condições iniciais para o x1 e para o x2, determine quais são as condições iniciais para o Q1 e para o Q2. O Q1 e o Q2 satisfazem equações de oscilador harmônico unidimensionais, como a gente viu, de uma partícula. Então, conhecendo as condições iniciais deles, você vai ter o Q1 de T e o Q2 de T. E aí pode descobrir os movimentos. Pausem o vídeo e verifiquem que o Q1 de T é dado por essa expressão daqui. Tá? E o Q2 de T ele é dado por essa expressão daqui. Então, nota que como as velocidades iniciais são supostas nulas, isso significa que o Q1 ponto é igual ao Q2 ponto e é igual a zero. Isso significa, por isso que só tem os cossenos aqui, né? Não tem os senos. Quando você deriva, as velocidades iniciais são nulas. Tá? E verifiquem aqui, então, que a solução é essa daqui. Dessa maneira, conhecendo o Q1 e o Q2, a gente pode isolar e descobrir o x1 de T. Então, você vê que o x1 de T ele vai corresponder a essa soma. Então, o Q1 é o modo normal de frequência ω0, o Q2 é o modo normal de frequência ω2. Então, o x1 de T, nesse caso, ele vai ser uma composição de dois movimentos oscilatórios de frequências distintas. Nota que isso, em geral, não é periódico. O ω0 e o ω2, em geral, eles não são comensuráveis, de maneira que a posição que o pêndulo 1 ocupa, ela não vai oscilar periodicamente com o tempo. Essa função não é uma função periódica. E você pode achar o x2 também de T. Se a gente fizer o gráfico, vai dar exatamente esse tipo de situação que está ilustrada fisicamente aqui. Então, olha o que acontece que interessante, né? Quer dizer, o x1, a gente inicialmente supôs que ele começa do repouso, né? Então, você bota t igual a zero aqui, dá x1 igual a zero, como a nossa condição inicial pediu. Então, esse pêndulozinho vermelho começando parado. Só que quando o tempo vai passando, o que acontece é que esse pêndulo verde vai parando. Então, tem um instante de tempo para o qual essa soma do cosseno dá zero. E aí, o x2 fica parado e o x1 agora que está oscilando. E é o que a gente está observando aqui. Então, olha como o pêndulo vermelho ele oscila. Inicialmente, ele está paradinho e o verde está oscilando. Depois, o verde para. Então, a gente diz aqui que a mola, que nesse caso está sendo representada aqui por esse fiozinho, ela está transmitindo a energia de um pêndulo para o outro e de volta para o primeiro. Ela fica fazendo esse ping-pong da energia. Então, ao contrário do modo normal, em que a gente tinha ali que ambas os pêndulos estavam se movendo com a mesma amplitude, aqui, quando a gente tem condições iniciais diferentes, a gente tem esse fenômeno da transferência de energia. Né? Nesse caso, a gente está supondo que os pêndulos são idênticos, que a gente diz que é o caso sintonizado, ou seja, as frequências naturais de cada um deles é igual. Se não for igual, se a gente tiver pêndulos diferentes, com fios diferentes, de maneira comprimentos diferentes, de forma que a gente tem um ω0 diferente para cada um, aí a transferência de energia não vai ser perfeita. Ou seja, não vai acontecer de um pêndulozinho parar completamente e o outro ficar oscilando, depois inverter isso perfeitamente. Vamos agora discutir, então, justamente como fica o caso quando os pêndulos não são idênticos. Aqui, então, uma coisa super importante para chamar a atenção, que eu não frisei lá na hora, e vou frisar agora, é que para a gente desacoplar foi fundamental a frequência livre de cada pêndulo ser a mesma, para a gente conseguir desacoplar do jeito como a gente desacoplou. Quando a gente somou as equações,
Olha lá, ficou x2 mais x1 aqui, porque o ômega zero ao quadrado era o mesmo, e aí ele saiu em evidência. E aí por isso que a gente olhou para isso e falou, nossa, é como se essa variável que a gente definiu lá como Q1, né, que isso tem uma equação que só depende dele mesmo, né, porque fica apenas ali o Q1 envolvido nessa equação daqui. Agora, se por acaso o ômega zero não for o mesmo, não vai ficar aqui dentro x1 mais x2 bonitinho. Então, somar não vai desacoplar as equações. E aí a pergunta natural que se coloca é, será que tem como desacoplar ainda assim as equações? E a resposta é sim. Modos normais, eles não dependem das frequências de vibração de cada uma das partículas que compõem o sistema se é a mesma. Não depende disso. Só que fica mais complicado desacoplar. Como é que a gente pode fazer para desacoplar nesse caso mais geral? Esse é o problema, então, que a gente tem agora que lidar. Em princípio, partículas que têm massas distintas, com frequências naturais distintas uma da outra, e acopladas aqui por uma força, por uma molinha de constante K. Como que a gente pode ter a solução exata e geral deste problema? Bom, a gente poderia tentar desacoplar diretamente como a gente fez antes, mas o mais fácil e o mais comum na literatura é a gente buscar um palpite educado, ou seja, o pessoal chama de ansatz. Nota que esse ansatz ele contém toda a física do modo normal que a gente apreciou nos exemplos e nos GIFs anteriores, que é o fato de que a gente está buscando uma solução x1 e x2 que tem duas propriedades. Uma, que essas soluções sejam periódicas. 2, que ambos oscilem com a mesma frequência. É isso que caracterizou o modo normal. E é isso que vai caracterizar de maneira a definição de modo normal, no caso geral, que inclusive a gente depois vai generalizar para mais partículas. Nota que a questão toda, quer dizer, esse chute você pode sempre dar na sua vida para qualquer sistema que você queira. A questão é que, em geral, ele não vai resolver nada. O profundo aqui, quando você tem oscilações próximas ao equilíbrio, a gente vai mostrar que isso sempre resolve o problema e, mais do que isso, permite que você escreva a solução completa para qualquer condição inicial. Ou seja, e a gente vai ver, então, como que isso sai. Em geral, você não vai poder... isso não vai acontecer para uma única frequência. Como a gente viu com duas partículas, vai ter dois modos normais. A gente vai ver isso tudo aparecer agora no formalismo mais geral. Então, agora a gente vai encaminhando para a parte final do vídeo, que a gente vai fazer uma formulação matemática um pouco mais abstrata, mas após essa formulação matemática mais abstrata, eu vou fazer alguns comentários físicos bem gerais e levando a sistemas físicos, inclusive tentando discutir um pouco até como que modos normais são importantes na física moderna, quem já ouviu falar um pouquinho de fônon. Então, no finalzinho do vídeo, eu vou fazer alguns comentários mais gerais de física. Agora, deixa eu analisar um pouco mais formalmente esse problema. Bem, primeira coisa, pausem um vídeo e verifiquem que as equações do slide anterior elas podem ser escritas nessa forma matricial. Tá? Então, aqui tem uma maneira elegante da gente escrever aquelas duas equações. Então, esse K e J é essa matriz 2 por 2. Por que 2 por 2? A gente tem duas partículas e o movimento das duas partículas é unidimensional, né? Nesse caso que a gente está modelando. Então, o nosso sistema tem 2 graus de liberdade. E esse AJ é o que apareceu lá no nosso ansatz, né? O deslocamento da partícula J. Então, J aqui pode ser 1 ou 2. Então, aqui a gente tem um produto de uma matriz por um vetor e a gente quer resolver essa equação. Então, nota que todo o acoplamento das equações está nos termos não diagonais, tá? Que é o termo justamente que vai acoplar aí o movimento, informações da partícula 1 com a partícula 2. Primeira coisa é a seguinte, é fácil a gente achar soluções dessa equação daqui. Se o A1 for 0 e o A2 for 0, isso satisfaz essa equação. A questão é, será que essa é a única solução? Se o determinante dessa matriz que está aqui, ela for não nulo, como vocês veem em álgebra linear, isso significa que ela tem uma solução única, esse sistema linear de equações, e aí a gente então encontrou a solução do nosso problema. É A1 igual a 2 igual a 0. O que é péssimo, na verdade, fisicamente, porque A1 igual a 2 igual a 0 significa que não tem movimento nenhum. Lembra que as nossas soluções eram dizer que o x1 é proporcional ao A1, o x2 é proporcional ao A2. Então, dizer que eles são zero é dizer que eles não se movimentaram. Ou seja, o que isso aqui está dizendo é justamente que você bota um ômega quadrado qualquer aqui, de maneira que o determinante dessa matriz seja não nulo, você não vai ter oscilação nessa frequência. Essa frequência não é uma frequência natural de vibração do seu sistema. Claro que o sistema pode vibrar nessa frequência. Se você puser uma força externa, oscilando nessa frequência, vai acontecer. Mas, se você deixar o sistema sem força externa nenhum,
ou com uma força externa constante, como era lá no caso dos pêndulos, e o sistema não vai vibrar nessa frequência. Essa frequência não possibilita soluções dessa equação homogênea. Se você quiser botar uma força externa aqui, tudo pode mudar, mas sem força externa não é uma possibilidade. Portanto, resolver o movimento desse nosso sistema corresponde a resolver essa equação, de tão importante, a chamada equação característica, que é você impor que o determinante dessa matriz 2×2 ele seja nulo. Como essa é uma matriz 2×2, isso vai gerar uma equação de segundo grau. Tá? E, portanto, as soluções dessa equação de segundo grau elas vão corresponder a situações em que esse determinante é nulo. E aí, nesse caso, esse conjunto de equações ele não tem solução única. O A1 igual a 0, A2 igual a 0 é solução. Mas agora essa solução não é única. Ou seja, você vai poder ter movimento, você vai poder ter vibração. E a gente agora, então, descobre dessa maneira quais são aí as frequências possíveis. São as que satisfazem essa equação de segundo grau. A equação de segundo grau tem duas raízes. Essas raízes são os modos normais. Então, voltando, né, fazendo aqui um apanhado, peço para vocês pausarem os vídeos anteriores, tem bastante informação. Pensem nisso, tragam para o debate, me escrevam qualquer dúvida, tá? Mas as ideias essenciais estão aí. Então, em resumo, se você tem dois sistemas acoplados por uma mola, os pêndulos têm o mesmo comprimento e as bolinhas têm a mesma massa, mas ainda que você pode massas diferentes e comprimentos diferentes, a gente vai sempre buscar os modos normais e buscar soluções dessa maneira. Soluções que vibram com a mesma frequência, tá? E tem, enfim, são basicamente a parte real dessa exponencial, ou seja, vão ser oscilações tipo seno e cosseno, tá? E a ideia é que para a gente descobrir as frequências possíveis aqui, a gente viu que essas frequências têm que satisfazer essa equação, que é uma equação matricial super importante, que é chamada de característica, né, do seu sistema de partículas que estão vibrando em torno do equilíbrio. E aqui estão as matrizes KJ e MJ que aparecem nessa equação. Então, escrever F igual a MA para cada partícula, só que ficam equações feias. O mais elegante, profundo e claro de interpretar depois é escrever na forma matricial. Eu falo claro de interpretar, quando eu digo isso, não é que seja fácil. A primeira vez que a gente escreve demora, é por isso que eu estou pedindo vocês pausarem os vídeos e tentarem escrever dessa maneira. Mas eu quero dizer, quando vocês tiverem isso na prática, e praticado isso, tiverem isso no sangue, vocês vão ver que é muito mais fácil interpretar o que está acontecendo escrevendo dessa forma do que com aquele bando de letra e equação aparecendo. O fato é, uma equação de segundo grau tem duas raízes. Do ponto de vista estritamente matemático, essas raízes podem ser imaginárias, podem ser reais. Se essas raízes forem imaginárias, se o ômega tiver alguma parte imaginária, a gente tem duas possibilidades. Quer dizer, ou essas posições vão crescer com o tempo sem limite, o que, enfim, se você inicialmente gera um pequeno desvio do equilíbrio, seria necessário que você tivesse injeção de energia externa para você conseguir amplificar esse movimento. A gente está supondo que não tem essa injeção, então isso fisicamente é absurdo. Ou então, o ômega tem uma parte imaginária, pode significar o oposto. Essas posições elas estão sendo atenuadas e estão voltando aí para as posições de equilíbrio estável. O x está zerando. Também isso é possível, se você tiver amortecimento. Agora, não é o caso aqui também. As nossas equações não botou amortecimento. Então, fisicamente, a gente sabe que esse ômega vai ter que ser real, tá? Agora, você fala, poxa, tudo bem, fisicamente faz sentido, mas tem como demonstrar isso? Tem. Tá no questionário, tá? E, enfim, quem quiser eu posso depois em aula fazer essa demonstração. Tem que usar algumas propriedades matemáticas, em essência, o fato de que essas matrizes são simétricas, tá? E um pouquinho mais do que isso também. Eu posso discutir em aula quem tiver curiosidade, mas fica aí o exercício para vocês. Mas fisicamente é importante que vocês interpretem o fato de que esse ômega ele tem que de fato ser real para esse sistema. Então a gente tem essas duas raízes e elas são o ômega, né? O ômega quadrado, ou seja, as raízes dessa equação determinante, elas são reais e positivas, de modo que o ômega seja real também, tá? Bem, de posse, então, dessas frequências, a gente, conhecendo quais são os ômegas possíveis, a gente pode voltar à nossa equação original e descobrir quais são os AJ. Na verdade, a gente vai descobrir a relação entre o A1 e o A2. Para uma dada relação, você pode sempre multiplicar o A1 por um certo número, mas aí o A2 fica multiplicado pelo mesmo número, ou seja, a razão, a proporção entre eles é que importa, né? Então, por exemplo, pausem um vídeo, eu sei que a matemática aqui está mais abstrata, mas tentem reobter, ou seja, para o caso em que os osciladores são idênticos, né? Ver como essa matriz aqui fica mais simples, essa daqui também, né? E
resolve o problema. Vocês vão reobter exatamente o que a gente tinha feito antes para aquele método mais intuitivo. Vocês vão ver que tem duas frequências possíveis, um ômega 1 que é igual ao ômega 0, frequência natural de cada oscilador, e aí nesse caso o A1 igual a A2. Podem ter qualquer amplitude, mas o ponto é que nesse modo normal eles têm a mesma amplitude, eles estão andando juntos. E você tem um segundo modo, ômega 2, para o qual a frequência é maior, a gente viu a interpretação do porquê que ela é maior, e nesse modo as amplitudes têm sinais opostos. Tá? E aí esse caso corresponde à situação em que eles se movem em oposição de fase. Quando os osciladores não são idênticos, a conta fica mais chata. Vocês podem depois fazer esse cálculo com cuidado. Inclusive, quer dizer, em princípio, os A1 e A2 podem ser imaginários. Isso denota uma diferença de fase entre eles. Né? O x vai ter a ver com a parte real, né? do A vezes a exponencial. Então, a partir desses, você pode considerar e construir então, os modos normais. Então, não vou entrar em nenhum detalhe aqui. Quem tiver curiosidade, são cálculos um pouco já mais, enfim, longos. O que eu queria chamar a atenção é que a partir desses coeficientes você pode definir os modos normais e a partir deles escrever o movimento do sistema para qualquer condição inicial. Agora, o que é mais importante são essas características. Então, tentem, quer dizer, esse caso em que as massas são iguais e as frequências naturais são iguais, é mais simples de fazer o cálculo. Então, esse caso é bem importante no curso de mecânica, que vocês carreguem ele com vocês. O caso mais geral, ele já é uma matemática mais abstrata, de modo que o que eu quero que vocês carreguem é a parte mais conceitual, e aí destacar esses pontos. Ou seja, você tem 2 graus de liberdade, então você tem 2 modos de vibração normal, e esses modos normais são caracterizados por modos em que as partículas vibram com a mesma frequência. Agora, não precisam vibrar com a mesma amplitude, pode ter uma defasagem entre elas, e a amplitude, o módulo desse deslocamento deles pode ser diferente. Quando as massas são iguais, essa amplitude é igual, porém, não é o caso geral. Agora, o que o caso geral tem em comum com esse caso particular é o fato que, conhecendo os modos normais, você pode escrever o movimento genérico como uma combinação linear dos movimentos de cada oscilador normal desses que a gente definiu. Os osciladores normais eles não são variáveis físicas, no sentido de que elas não estão aí não é variável, não é coordenada de um objeto físico, é uma combinação linear das coordenadas das partículas que compõem o sistema. E a vantagem dos modos normais é justamente que cada modo normal tem uma dinâmica desacoplada dos demais. Então, um jeito de dizer isso é que os modos normais eles não trocam energia entre si. Fisicamente, isso tudo tem a ver com a aproximação harmônica que a gente fez no nosso sistema. A gente manteve apenas forças lineares. Se você começar a ter deslocamento grande, tudo que a gente fez no vídeo quebra. Porém, se for uma pequena correção do movimento harmônico, você pode botar, por exemplo, termos quadráticos na força. E isso fisicamente pode ser pensado intuitivamente como se você ainda pudesse, de alguma maneira, falar nos modos normais, mas eles trocassem energia entre si. Mas isso não é rigoroso, porque na realidade, se você coloca termos adicionais na sua força, na realidade você não tem mais direito de falar em modo normal, você não consegue defini-los. Mas em alguns casos pode ser útil fazer isso aproximadamente. Mas o fato a rigor, é isso que eu quero que vocês carreguem, você só pode definir os modos normais quando você está na aproximação harmônica. E aí os modos normais eles desacoplam as equações de movimento e, portanto, não há troca de energia entre os modos normais. Ou seja, uma energia inicial que você coloca no sistema é repartida entre os diferentes modos normais. No caso de 2 graus de liberdade, são 2 modos normais. E cada modo normal vai evoluir no tempo como um oscilador harmônico. E a graça dos modos normais é que, em termos deles, você pode inverter as equações e calcular o movimento de cada partícula que compõe o seu sistema. Essa é a ideia. Agora vamos fazer alguns comentários finais. Essa parte final aqui um pouco mais geral, sem entrar em nada muito técnico, tá? Primeira coisa, o que a gente fez pode ser estendido para N partículas. Por exemplo, uma rede cristalina, a gente visualizar ela classicamente, seriam átomos presos por mola vibrando em torno de suas posições de equilíbrio. Isso caracteriza aí um sólido. Cada átomo tem a sua posição de equilíbrio aí bonitinho. E como a gente tem N partículas oscilando para a próxima posição de equilíbrio, a gente tem 3N modos normais. 3N porque os átomos eles estão vibrando em princípio, 3 direções distintas. Matematicamente, o que acontece é que se a gente tem pequenos desvios do equilíbrio de cada partícula, as forças são lineares. Então, se você quiser falar em termos de energia potencial, a energia ela vai ser quadrática, portanto, para esses pequenos deslocamentos. E, enfim,
a ideia é que essa energia potencial ela tem que ser positiva definida, no sentido que pequenos desvios de equilíbrio aqui, elas vão ter que aumentar a energia com relação a todo mundo estar com x igual a zero. Todo mundo com x igual a zero significa que está todo mundo nas suas posições de equilíbrio estável, e aí a ideia é que você vai ter, que o equilíbrio vai ser estável se esses deslocamentos sempre aumentarem a energia do sistema, né? E o fato de que esse KJ ele não é uma matriz diagonal significa que você está acoplando ali átomos diferentes. Isso é uma maneira sintética de escrever, mas claro, em princípio você pode escrever as equações de Newton e vão ser equações lineares, ou você pode pensar em termos de energia. Em um cristal, você vai ter da ordem de 10 elevado a 23 modos normais, né? Número de Avogadro, número de modos normais, um número absurdamente alto. Então você vai ter 10 elevado a 23 frequências possíveis. Você poderia imaginar que essas frequências pudessem estar distribuídas da maneira mais, enfim, de uma maneira totalmente aleatória. Não é o caso, elas se distribuem em bandas, tá? E entender isso mais formalmente vai ser um tema de um curso, enfim, quem quiser fazer o estudo de física dos sólidos e tal, vai ver fisicamente porque isso acontece. Quem quiser uma intuição curta, eu posso dar depois no nosso encontro presencial, só para o vídeo não ficar muito extenso, eu não vou entrar nisso aqui. Mas o fato é que você vai, tipicamente, num sólido, vai ter essas frequências distribuídas. Elas não formam um contínuo, mas elas ficam muito próximas, e aí, de vez em quando tem uns gaps aqui. E aí, dependendo do cristal, vai depender como é que ele é feito, você pode ter uma ou mais bandas de energia, de frequência, desculpa, de frequência, que eu estou falando tudo clássico, né? Aí o que vai acontecer na quântica é que, dualidade da partícula, a frequência vai, enfim, corresponder à energia, e aí, quando você quantiza essas vibrações do cristal, isso vai dar origem aos fônons, que vocês vão estudar lá no curso de matéria condensada, tem a ver com o conceito importante de quase partículas. Eu não vou entrar nisso para não desviar muito do nosso ponto, mas eu queria comentar só mais o seguinte, quer dizer, se você tem aqui, então, essas massas idênticas presas por molas idênticos, seria um exemplo de cristal, né? Uma modelagem clássica de um cristal. Tem cristais de outros tipos, podem ter mais de um átomo e tal, mas nesse caso específico que a gente está estudando, nota que as amplitudes de vibração dos modos normais, até por simetria, a amplitude de cada átomo nos modos normais vai ser a mesma. Essa vibração é uma vibração coletiva em que todas as amplitudes são as mesmas. Você começa a botar materiais diferentes ali, é sempre coletivo o modo normal. Todo mundo vibra com a mesma frequência, mas as amplitudes podem ser bem diferentes, como acontece já no caso de duas partículas. Para finalizar, se você toma o limite de n para infinito, aí você tem infinitos modos normais e você pode, em princípio, ter vibração em qualquer frequência. Então, por exemplo, a vibração aqui de uma corda presa por uma extremidade, você pode botar ela para vibrar com qualquer frequência. E aí, em diferentes frequências, vão ter diferentes comprimentos de onda. Então, no contínuo, você vai conseguir vibrar com qualquer frequência. Inclusive, essas vibrações da rede cristalina, como eu falei, em última instância, a origem das ondas sonoras se propagando nos materiais, né? No limite do contínuo, isso vai dar ondas que viajam com qualquer frequência. Contudo, as condições de contorno, elas discretizam essas frequências possíveis. Elas são infinitas ainda, no entanto, as condições de contorno elas discretizam. Um assunto bem importante, por exemplo, estudar cordas vibrantes. Séries de Fourier são muito importantes aí, e a ideia é o mesmo que apareceu nos modos normais. O conhecimento desses modos normais de vibração da corda permite que você escreva o movimento genérico da corda com uma combinação linear desses modos de vibração. Tá? Então, isso tudo supondo que está com pequenos desvios do equilíbrio estável. E aí, você então tem que essas vibrações genéricas da corda vão poder ser escritas com uma combinação desses casos mais simples aqui. Aqui está ilustrado, por exemplo, o caso de uma membrana, né, que está vibrando também presa aqui na extremidade, que é um caso bidimensional, e aí você vai ter também a ideia de modos normais. O cálculo das frequências depende de quantas dimensões você está, depende de qual condição de contorno você coloca, mas a ideia geral é a mesma. Você conhecendo também esses modos normais, você pode escrever um movimento genérico da membrana, que em geral não vai ser periódico, assim como os exemplos que a gente tratou. Uma aplicação interessante é o caso de vibrações de moléculas. Se você tem, por exemplo, molécula diatômica, o que vai acontecer? Tem dois átomos, cada átomo tem 3 graus de liberdade, então esse sistema ele possui 6 graus de liberdade. Esses 6 graus de liberdade você pode escrever como 3 graus de translação da molécula, 2 graus de rotação, nota que aqui, como a molécula é linear, quer dizer, são dois átomos acoplados, a rotação em torno do eixo que liga eles não é um grau de liberdade, né?
e mais uma vibração. Um grau de liberdade de vibração, que é esse que está ilustrado aqui. Então, nota que diferente do caso que a gente veio estudando até agora no vídeo, aqui esse sistema ele não tem nenhuma força externa aplicada nele. Inclusive, para esse sistema, você pode usar tudo que a gente fez no vídeo de dois corpos isolados interagindo. Assim, falar em massa reduzida, todo esse conceito vai servir igual aqui. E, em particular, esse sistema, se as duas massas estão oscilando em torno da posição de equilíbrio, você vai ter um grau de liberdade de vibração aqui. Nota que esses 3 graus de liberdade, os 2 de rotação e de vibração, são graus que deixam o centro de massa parado, se for para o referencial do centro de massa. A ideia é que, como não tem força externa nesse sistema, você, quer dizer, pode matar a translação indo para o referencial do centro de massa. E se desacopla a translação da rotação e da vibração da molécula. Você não consegue formalmente, para uma molécula, desacoplar perfeitamente o movimento de rotação e de vibração. Tem algumas coisas bem sutis aí que eu não vou entrar. Quem quiser depois eu posso passar a referência. Mas o fato é que esse grau de liberdade de vibração, por mais que ele possa trocar energia com o grau de rotação e tudo, ele também vai ser descrito com matemática parecida com o que a gente fez aqui. Tem uma frequência lá de vibração bem definida aqui, que se você tem que a ligação entre os dois átomos é descrita por uma mola de constante de mola K, tipicamente vai ser uma interação eletromagnética, enfim, você vai ter que a frequência vai ser raiz de K sobre M. Interessante que isso pode ser generalizado para moléculas com mais átomos. Então, por exemplo, se você tem aqui o caso de molécula com 3 átomos, vamos imaginar que ela seja uma molécula linear, como o dióxido de carbono, por exemplo, aí você tem 9 graus de liberdade. Aqui está ilustrado nesse GIF o caso da molécula de N2O. E aí, aqui tem, nesse caso, você tem 3 graus de liberdade por translação, que você sempre vai ter, 2 para rotação, porque é uma molécula linear, então continua sendo o fato de que rodar em torno do próprio eixo não é um grau de liberdade, e você tem 4 graus de liberdade de vibração que estão ilustrados nessa figura. Você pode falar, ué, só tem 3, mas cuidado, porque esse aqui, nota que quando você desvia da direção linear, você pode desviar tanto nesse eixo aqui, que eu estou chamando de eixo Y, quanto no eixo perpendicular à tela de vocês. Por simetria, inclusive, esses módulos vão ter a mesma frequência. São módulos que só estão rodados um com relação ao outro. Aliás, para estudar esse problema das vibrações das moléculas, eu destaco que teoria de grupos é uma ferramenta muito, muito importante, muito interessante, que ajuda muito, e o estudo das simetrias também. Quem tiver curiosidade, depois, em curso de física atômica, vocês vão aprofundar isso, e depois eu posso passar algumas referências. Mas o que eu quero chamar a atenção é que, para essas aplicações lá na frente, uma análise puramente clássica aqui, ela é muito relevante já, tá? Para analisar. Inclusive, vou botar aí na lista um caso para justamente conhecendo aí a constante da mola que liga cada um dos átomos, como que vocês podem usar isso para calcular as frequências dos modos normais. Como é que é a frequência desse cara daqui e desse? Como é que vocês podem calcular? Isso vai estar no questionário, tem como fazer isso de uma maneira bem curta, assim. Enfim, depois a gente pode discutir isso também no encontro 5. Se nós temos 3 átomos e a vibração não é linear, aí você tem 9 graus de liberdade. E aí se dividem com 3 de translação, agora você tem 3 de rotação, então só sobraram 3 para vibração. Tá? E aí, de novo, em todos esses exemplos, a ideia é que os graus de liberdade de rotação e de vibração são graus de liberdade que o centro de massa está parado. Você vai para o referencial do CM, você desacopla a translação da rotação e da vibração. Mas eu chamo de novo a atenção para o fato que a rotação e vibração você não consegue desacoplar perfeitamente. Em uma primeira aproximação você ainda consegue, mas não é exato. Mas isso já é um tópico que vai ser mais de interesse lá para física atômica e tal. O que eu quero destacar aqui é que você pode, por exemplo, tentar calcular as frequências de vibração dos modos normais usando o que a gente fez aqui na aula. Ou seja, a mecânica é bem útil, é bem importante quando você for analisar esses exemplos mais genéricos aí. Então aqui, por exemplo, a molécula de água, né? Ela cairia dentro desses modos de vibração aqui, né? Então, façam o que a gente fez nesses últimos slides para um caso de N átomos. Quantos graus de liberdade de vibração nós teríamos nesse caso? Então, bom, com isso eu encerro esse vídeo, tá? E qualquer dúvida, leve para o nosso encontro presencial.